Sejam bem-vindos a mais um encontro de palestras doutrinárias do Lar de Teresa. Nós damos as boas-vindas a todos. Essa noite nós vamos ouvir o Cláudio, o nosso presidente da casa, e já passo a palavra para você, Cláudio, para as suas primeiras considerações, por favor. Boa noite, Fátima. Satisfação estar na sua companhia e dando boas-vindas aos nossos companheiros do Lar de Teresa que nos assistem e nos acompanham neste trabalho que nós realizamos. Então, pedimos aos nossos amigos espirituais e a Deus para que estejamos todos bem amparados e possamos aproveitar este momento de reflexão, de meditação, para aquietarmos nossa alma e refazermos as nossas energias. Muita paz a todos. Obrigado. Sim, é um momento que realmente todos nós estamos precisando de serenidade e que a nossa alma se aquiete, né? Se tranquilize. Então, para isso também, apoio, nós vamos dar início à leitura da página inicial, uma leitura de Emmanuel, que vem do livro Religião dos Espíritos, cujo tema é Ao Sol do Amor. Então, vamos nós. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fugirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças problemas e jovens transviados de todos os matizes, mas, enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes, agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso de bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares e os delitos em que estejam incursos. Mas, enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á um instituto correcional e tela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais. Mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio para que se restaurem no tálamo doméstico. Filhos desligados do corpo físico tornam despercebidos a convivência dos pais,
arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideais renovadores sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Se te encontras assim, em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Emmanuel. Vamos então, embalados pela sabedoria sobretudo das coisas espirituais, mas também da alma humana que os espíritos benfeitores já adquiriram. Vamos iniciar a nossa prece pedindo a Deus e aos bons espíritos que nos amparem neste momento e que possamos, cada um, ouvindo no fundo do nosso coração a voz amorosa desses benfeitores, que vem a cada momento acalentar o nosso coração, acalmar a nossa alma, acalmar a nossa mente diante das circunstâncias e das dificuldades que enfrentamos. Senhor Jesus, confiados no teu amor, Senhor, no amor que cobre multidão de pecados, no amor que cura, que liberta, nós nos entregamos em tuas mãos para que nos dês a força necessária para trilharmos o caminho que precisamos trilhar. E assim, Senhor, pedimos a tua bênção para iniciarmos as reflexões desta noite, rogando a Deus a bênção para o Cláudio, que irá nos conduzir nessas reflexões. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. Muito grato, Fátima. Agradecemos por essa leitura que sempre enriquece o momento inicial da nossa reunião. Nós estamos retomando o estudo deste tema de O Livro dos Espíritos, que tem como título Das Ocupações e Missões dos Espíritos. Está na segunda parte, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da codificação espírita, foi o primeiro livro lançado por Allan Kardec. As questões que nós vamos abordar nesta noite, elas são as de número 568 a 581. E este tema já foi iniciado num encontro há 15 dias e será complementado com as questões 582 a 584 numa outra reunião, quando então nós completaremos o estudo deste tema do capítulo 10. Repetimos, das ocupações e missões dos espíritos. Para nós bem compreendermos o desenvolvimento deste tema, é importante que nós relembremos alguns aspectos assim, que são bem básicos, mas que são sempre importantes para que nós
façamos uma leitura adequada do desenvolvimento do tema na forma como está apresentado no Livro dos Espíritos, a começar pela palavra espírito, porque o tema é das ocupações e missões dos espíritos. Quando nós utilizamos essa expressão, nós nos referimos a quê? A um ser pensante, inteligente, a uma individualidade, que tem uma identidade e uma personalidade próprias. Nós, todos nós, somos espíritos, cada um de nós com a sua identidade própria. E o espírito, ele pode estar na condição livre, quer dizer, não ligado a um corpo físico, como nós, seres humanos, estamos. Quando nós utilizamos a palavra espírito, nós estamos subentendendo que estamos nos referimos a uma entidade nesse estado livre. E nós, seres humanos, estamos na condição de espíritos encarnados. Quando, então, nós nos referimos à palavra espírito, nós estamos, via de regra, nos referindo àqueles que estão desvinculados da vida corpórea. Existem outras duas expressões que aparecem em diversos pontos da obra de Kardec, que é erraticidade e espírito errante. Essa expressão não significa absolutamente a condição de um espírito desorientado, perdido. Apenas significa, na forma como está colocado no Livro dos Espíritos, há uma condição temporária de um espírito que está no intervalo de duas encarnações. Nas questões 223 a 233 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, então, o significado de espíritos errantes. E erraticidade, então, o sinônimo da condição em que se encontram os espíritos errantes. Porque essas expressões aparecem em algumas dessas perguntas que fazem parte do tema que nós estamos abordando nesta noite. Outro aspecto muito importante diz respeito à dinâmica da vida. Hoje nós sabemos que tudo na vida se movimenta. Nada é estático, nada é estacionário. A matéria inanimada parece que é estática, estacionária, mas não é. Nós hoje bem sabemos que as partículas subatômicas vibram, se agitam em velocidades vertiginosas. Então, toda a matéria, nas suas múltiplas expressões, desde o mundo atômico até as galáxias, o universo, enfim, está em permanente movimento. Nada é estático. E no tocante à vida do espírito, há também uma movimentação constante, a começar pelo pensamento, que não para. Nós próprios, se bem considerarmos, se bem pensarmos, vamos observar que a nossa atividade mental é contínua, ela não se interrompe. Nós não conseguimos desligar o nosso pensamento, assim como a gente faz com uma máquina, ou quando nós desligamos, através do interruptor, uma lâmpada. Nós não conseguimos fazer isso com a nossa mente. Mesmo quando estamos dormindo, durante o sono físico, a nossa mente trabalha. Ela não interrompe a sua atividade. Então, daí vem uma conclusão importante. É que não existe para o espírito uma ociosidade, uma eterna contemplação, como algumas pessoas ainda podem imaginar o que seja a vida de alguém que retorna ao mundo espiritual, ao mundo dos espíritos, que depois de passar por uma série de dores, de sofrimentos, tendo exercido bem as suas obrigações aqui na Terra, tendo sido uma pessoa de bem, nós teríamos, então, direito de gozar eternamente uma vida no céu, como resultado, como prêmio para aquela vida reta, digna que nós tivemos aqui na Terra. Mas absolutamente não é assim.
E nós nos baseamos nas numerosas narrativas que nos chegam, exatamente provenientes dos espíritos, que nos falam de uma vida, ao contrário, cheia de atividades, uma vida exuberante, que adquire aspectos que nós ainda nem podemos imaginar. Nós temos notícias mais concretas e objetivas da vida que se opera nos ambientes espirituais mais próximos do nosso, onde habitam, via de regra, aqueles que somos nós, no estágio em que nós nos encontramos, e para onde nós retornaremos. Essas chamadas províncias ou distritos espirituais, para descrever esses ambientes onde as coletividades espirituais se aglutinam, formando verdadeiras sociedades. A exemplo dos nossos agrupamentos sociais aqui na Terra. Costuma-se dizer, inclusive, que a nossa vida, a nossa sociedade, é uma organização que é uma cópia imperfeita dessa vida que se desenrola nos ambientes espirituais. Porque o espírito, liberto do corpo, as suas potencialidades são amplificadas, os seus sentidos se ampliam, se aprofundam, a sua memória se dilata, e ele então é capaz de realizar muito mais e melhor, sem ter que atender àquelas que são as nossas necessidades estritamente fisiológicas da nossa organização material. São as diversas fomes que nosso corpo precisa que sejam atendidas para a nossa subsistência. Então, nós temos utilizamos uma grande parcela do nosso tempo para cuidar do corpo, para preservar a nossa organização social nas suas múltiplas e complexas atividades. Então, voltamos a afirmar, não existe a ociosidade e a contemplação, o nada a fazer para os espíritos, de qualquer nível que seja, tanto os seres inferiores, ainda imperfeitos, quanto os anjos, os arcanjos, assim podemos dizer, aqueles que já atingiram um estágio de evolução extraordinário e muito acima daquele em que nós ainda modestamente nos encontramos. Ociosidade é uma palavra que está presente no nosso dicionário porque muitas criaturas deliberam aqui na Terra e mesmo no mundo espiritual, deliberam ser ociosas, deliberam ter uma vida sem utilidade, sem compromissos, sem responsabilidades. Alguns decidem viver assim. Alguns têm condições, inclusive materiais, porque têm uma família afortunada, que permite que ele tenha uma vida onde a busca incessante do prazer, da satisfação daquilo que a vida na Terra, ou mundana, como costumamos dizer, pode proporcionar. Então, essas pessoas passam o seu tempo sem utilizar os seus dons, a sua inteligência, o seu tempo para o trabalho, para alguma coisa de útil fazer, quiçá da sua própria sobrevivência, sua própria manutenção. E existem até mesmo pessoas que não têm recursos materiais, são pessoas que têm uma vida simples, mas mesmo assim ociosa. Não gostam de compromissos, não gostam de assumir responsabilidade, não se encorajam. Enfim, são criaturas que ainda permanecem, sob o ponto de vista da consciência, da maturidade, numa relativa infância espiritual. Porém, cedo ou tarde, a nossa consciência desperta. E aí, nós começamos a procurar algo de útil a fazer, cedo ou tarde. Se não é nesta existência, e tomara que seja, numa próxima, nós vamos procurar, vamos pedir oportunidades e orientações para que nós possamos, então, construir
dentro da nossa vida, das nossas possibilidades, construir algo que seja útil e que seja proveitoso. Porque existe aquela chamada centelha divina, quando se diz que nós, espíritos ou seres humanos, somos feitos à imagem de Deus, nós entendemos exatamente esse sentido. Nós temos um instinto de evolução. Evolução no seu caráter mais amplo. Nós não estamos nos referindo à evolução do nosso corpo físico, da nossa espécie, mas aquela evolução de caráter espiritual. E ela, em determinado instante, esse instinto ele desabrocha, ele se manifesta de uma forma mais intensa. Então, nós iniciamos, então, de forma consciente, nós iniciamos esta busca. Então, a vida do espírito, no que diz respeito ao conhecimento e à sabedoria, ela, se nós podemos fazer essa analogia, é como uma espiral. Ela vai subindo, vai em ascensão permanente. Essa figura geométrica, que é a espiral, nos dá essa ideia, para nós compreendermos esse processo evolutivo e de contínua transformação. E claro que esta espiral ela vai se tornando mais acentuada quando nós deixamos esse estágio de infância espiritual e começamos a amadurecer. Então, daí vão surgindo as chamadas ocupações e missões dos espíritos. O que fazem os espíritos? Como eles ocupam o seu tempo? Quais são as incumbências e quais são as responsabilidades? Essa é a questão de fundo, né, que nós estamos procurando responder. Há pouco nós falávamos desses ambientes espirituais. E pelos relatos que nós temos, esses ambientes, quer dizer, os locais onde a vida espiritual se manifesta de modo concreto e objetivo, eles são muito variados, porque eles aglutinam organizações sociais mais ou menos evolutivas, assim como, então, planos existenciais em estados distintos de evolução e estados vibratórios distintos, desde os seres menos esclarecidos, que estão muito próximos a nós. Então, vamos dar um exemplo. Quando nós ouvimos a narrativa de André Luiz em torno da chamada colônia Nosso Lar, e outras que existem aqui na projeção do nosso país, ele está se referindo a regiões da espiritualidade que estão, sob o ponto de vista vibratório, relativamente próximos aqui da Terra. Até diz o próprio André Luiz que essa colônia ela está já muito próximo daquilo que é chamado genericamente de umbral, que é uma região, assim, um estado vibratório onde ainda existem criaturas, seres espirituais, num estágio mais imperfeito, de dor e de sofrimento. Então, esta colônia ela está relativamente próxima de nós, mas existem muitas outras com estágios mais avançados, de espíritos que já se depuraram e que já alcançaram outros níveis conscienciais. E as atividades que se realizam nessas colônias são numerosíssimas. Atividades de estudo, de recreação, de arte, de encontros, e tantas ocupações. E nós sabemos que grande parte das ocupações desses espíritos são exatamente na assistência que eles realizam junto a nós, seres humanos. As missões que os espíritos têm junto à humanidade, aos seres encarnados que somos nós, são as mais diversas e numerosas. Então, essas influências, elas acontecem. Nós estamos nos referindo às influências positivas. Então, os espíritos aceitam como missão desempenhar, junto aos seres humanos, tarefas de proteção. Então, daí vem aquela ideia, na verdade não é uma ideia, né? É um saber
dos espíritos protetores, das famílias, dos grupos sociais. De onde vêm, então, os rudimentos dessa ideia que, em algumas religiões, nós somos santos, são os anjos, são os arcanjos? A devoção que as pessoas têm em relação a essa ou aquela entidade, algumas muito conhecidas, e mesmo os espíritas, nós temos algumas entidades muito conhecidas, e volta e meia nas nossas orações, pensamos em Bezerra de Menezes, pensamos em Sheila. Nós próprios, na nossa organização, que é o Lar de Teresa, recorremos a quem? A Icleia, a própria Teresa, a Teresa de Lisieux, a Teresa d'Ávila, a Antônio de Aquino, para falar dessas entidades que nós sabemos que estão próximas a nós, que têm como missão trazer sustentação, trazer inspiração, eles nos dão efetivamente proteção para nós melhor realizarmos as nossas tarefas. Quer dizer, de nossa parte, nós também realizarmos as incumbências, as tarefas, compromissos que nós, um dia, na espiritualidade, podemos ter assumido perante os nossos superiores. Porque este é outro ponto que a gente precisa chamar a atenção. Aliás, outros dois pontos. Existe uma hierarquia espiritual. Né? Nós volta e meia, nós falamos assim, né? Recebemos uma mensagem do meu mentor. Quem será o meu mentor espiritual? Quem será meu anjo protetor? Porque nós temos intimamente a ciência, para não dizer a certeza, né? Quer dizer, a certeza, para não dizer a ciência, de que nós temos uma ligação espiritual com seres que nos são superiores, superiores em conhecimento, superiores sob o ponto de vista moral, e que exercem sobre nós uma influência positiva. Não é uma imposição, é uma autoridade que se manifesta naturalmente pelo estágio, pela condição que esses espíritos já alcançaram. Então, essa condição hierárquica, ela existe. É uma hierarquia, podemos dizer assim, que tem uma gradação infinita. Porque quando nós pensamos, vamos pensar num mentor muito conhecido de nós, brasileiros espíritas, o nosso querido Chico Xavier, falava sempre no seu mentor, que era o Emmanuel, que tornou-se um espírito muito conhecido de nós. Divaldo Pereira Franco se refere com muita frequência a Joana de Ângeles. Ivone Pereira se refere muito a Charles Bezerra de Menezes, além de outros que seriam os seus mentores espirituais, os seus protetores. Mas esses espíritos, essas entidades, por sua vez, têm também outros que lhes são superiores nessa hierarquia espiritual. Então, eles também trabalham sob orientação de outros verdadeiros anjos, que são os tutelares da nossa organização planetária. Então, estamos mais próximos dos espíritos familiares, dos nossos mentores, daqueles que assumiram perante o nosso grupo familiar a responsabilidade de zelar por nós. Isto é uma missão, é uma das missões, dentre as mais comuns e conhecidas, que os espíritos realizam. E, por fim, um último elemento, porque nós estamos, assim, na nossa exposição, nós estamos mesclando, né, os apontamentos dessas questões do Livro dos Espíritos com alguns aspectos muito importantes para que a gente nós compreendamos, né, o sentido de todo este tema. Há um elemento importantíssimo, que é a felicidade. Para nós, seres humanos, a felicidade é uma questão assim, muito relativa, para não dizer fugidia. Ela não está presente permanentemente na maioria de nós, seres humanos. Porque trazemos, via de regra, questões difíceis,
são chamados estados de provação, de expiação, cada um de nós, né, com a sua problemática. Então, o dia a dia da nossa existência, ele é carregado assim de questões, de lutas, de dificuldades, né, que se manifestam, que acontecem, vão acontecendo, mas que são condições, como nos fala nessa mensagem que há pouco foi lida por Fátima, são condições que dizem respeito às nossas necessidades, às questões básicas que o nosso espírito se determinou a enfrentar nesta existência corpórea para nós fazermos aquele salto qualitativo na nossa evolução. E os chamados espíritos superiores são aquelas almas que já estão num estágio em que não precisam mais descer à Terra para um aprendizado, para evoluir. Estas almas, segundo nos afirmam, elas usufruem uma grande e perene satisfação pelos laços afetivos, pelas simpatias com os outros seres, pelo desempenho de suas atribuições e, por fim, pela sua ligação e sintonia mais profunda com o ser criador, que melhor compreendem e percebem do que nós, seres humanos. Então, essas almas, elas têm um estado perene de satisfação, de bem-estar, de felicidade, que nós ainda não conhecemos, mas que isso deve ser uma motivação para nós, deve ser uma referência. Por mais que a gente sofra e não compreenda a extensão das problemáticas que nós vivenciamos, nós não podemos esquecer que, saindo desse estágio ou desse estado de imperfeição em que nos encontramos, ainda limitados, sofridos, nós temos essa referência, porque vai ser um dia uma extraordinária conquista que todos nós haveremos de realizar. E nós, então, haveremos de reconhecer que todos os nossos esforços, todas as nossas lutas, elas não terão sido em vão. E assim, nós vamos, então, compreendendo o conteúdo das respostas que os espíritos dão a Allan Kardec nessas diversas questões que foram formuladas aos espíritos para melhor compreender o que é que fazem, né? O que é uma missão, porque quando nós utilizamos essa palavra, ela tem implícita o quê? Uma responsabilidade, uma tarefa que alguém assume. E essa tarefa ela pode ser perante alguém, ela pode ser perante um grupo social mais restrito, ou seja, uma família, pode ser perante um grupo social maior, até mesmo um povo, uma nação, um país. Então, o espírito vai assumir responsabilidade na medida da sua envergadura espiritual, quer dizer, da sua condição moral e do estágio de conhecimento que ele já alcançou. Ele assume essas responsabilidades. Então, nós podemos, assim, procurando utilizar uma imagem assim, bem simples na nossa linguagem, o espírito é como aquele indivíduo, homem ou mulher, que entra numa organização empresarial ocupando inicialmente os cargos mais simples. E, na medida em que ele vai se instruindo, ele vai ganhando confiança das pessoas, ele vai subindo na hierarquia da empresa. E nós conhecemos histórias de pessoas que entraram como office boy e se tornaram presidente da corporação. Nós temos exemplos assim. Pessoas que começaram como estagiário numa determinada disciplina dentro da empresa, depois se tornaram diretores e, finalmente, presidente da organização, com todas as responsabilidades, com todos os compromissos que este cargo e essa função. Não quer dizer que a pessoa
ao chegar nesse ponto, que vai desempenhar bem a sua tarefa, porque alguns acabam falindo. Aí entra uma questão muito, né, do espírito que está encarnado. Quando nós estamos ligados ao corpo, né, nós sofremos as tentações, a nossa visão, ela às vezes é meio acanhada, nós somos muitas vezes movidos pela paixão, nós somos traídos, né? Algo que, via de regra, complica muito o nosso destino aqui na Terra, a vaidade, o orgulho da posição que nós alcançamos, do conhecimento que nós obtivemos. Então, a gente vê isso em todos os setores, né? Na arte, na ciência, na cultura, né? Até mesmo no mundo acadêmico, né? A gente conhece pessoas que alcançaram assim fizeram grandes conquistas, têm grande saber, mas como são vaidosos do seu saber. Que dificuldades essas pessoas têm, às vezes, de lidar com questões aparentemente simples. E aí chocam-se as ideias e os interesses, porque a vaidade é tão forte que as pessoas não conseguem ser simples, né? Então, elas são extraídas pelos seus caprichos, né? Então, o orgulho, a vaidade do saber, do poder que nós podemos alcançar nessas posições relativas aqui na Terra, muitas vezes acabam ofuscando as nossas missões e as nossas responsabilidades. Existem muitos exemplos que nós poderíamos elencar para ilustrar essas reflexões que nós estamos fazendo. Mas nós nos lembramos de duas referências que nós vamos colocar aqui ao término da nossa reflexão, porque não podemos nos estender demais naquele tempo que está disponível para nós neste encontro. Uma referência está na narrativa de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, no livro Renúncia. Ele nos conta a história de um grupo familiar que se constituiu na Espanha no século XVII. Em verdade, eram seres que vinham de diversas batalhas existenciais, diversas lutas, experiências em várias existências que foram compartilhadas aqui na Terra. E havia uma entidade, um verdadeiro anjo, encarnado no seio deste grupo, que Emmanuel chama de Alcione, que ele conheceu porque ele também viveu naquela época, né? Ele foi um frei nessa época lá na Espanha. E ele conheceu Alcione quando era ainda uma criança e pôde testemunhar o valor desse espírito, porque essa criatura, este ser, já se encontrava numa condição feliz, já vivendo num ambiente, né, espiritual muito elevado, e não precisava mais encarnar. Não tinha mais a necessidade como nós. Mas ela pediu autorização a um espírito, né, que era hierarquicamente superior a ela. Ela pediu autorização para descer à Terra mais uma vez, porque ela queria ajudar aquelas pessoas para alcançarem determinado objetivo, né? Porque houve uma programação assim para todos, né? Se aproximarem de novo. Então, e parte, né, dessa família foi viver na França e outra parte na Espanha. Muito bem. E esse espírito, a missão dele foi num grupo familiar. Essa alma, então, ela se recolheu tendo uma vida, assim, aparentemente com uma expressão simples, mas era uma alma tão bela, né? Emmanuel, na apresentação do livro, diz assim: creio mesmo que ela nunca
a satisfez a um desejo próprio, mas nunca foi encontrada em desatenção à felicidade pessoal. Entretanto, interessava-se com ardor pela paz e pelo bem dos outros. Perdão, jamais a vi preocupada com a felicidade pessoal. Entretanto, interessava-se com ardor pela paz e pelo bem de todos. Demonstrava cuidado singular em subtrair aos olhos alheios seus gestos de perfeição espiritual. Porém, queria sempre revelar as ideias nobres de quantos a rodeavam, a fim de os ver amados, otimistas e felizes. Esta criatura renunciou às felicidades que a vida na Terra pode proporcionar, fez esse retiro junto a esta família para fortalecer e dar sustentação a essas criaturas. E no entendimento dos dias de hoje, né, terminou a sua condição, a sua vida, numa condição infame, nos tempos ainda dos resquícios da Inquisição. Ela sofreu assim, e não precisava ter passado por isso. Então, é um exemplo de um espírito já muito evoluído que assume a responsabilidade de ajudar um grupo, uma família. Nós vamos encontrar outros exemplos como esse, né? De pessoas que vêm com o objetivo de ser o arrimo, de ser a fortaleza para os que ainda estão mais fracos. Outro exemplo que nós colocamos para finalizar está narrado no livro Espelho d'Alma, através de Divaldo Pereira Franco, um espírito que usa, nós entendemos que é um pseudônimo, né? Ignotus. Ele conta uma história que se passa aqui na Terra, e é um fato, né? É uma história verídica. Certo dia, um conferencista foi a uma cidade fazer uma palestra, e ao final lá do encontro, ele, como sempre, é procurado, né, por várias pessoas, aproximou-se dele um estranho. Era um empresário que questionou ele, né, a questão da felicidade que ele tinha abordado na sua palestra, dizendo que era algo que nós podíamos alcançar. E ele questionou aquela colocação porque ele se considerava, né, como empresário, uma pessoa realizada, que ele achava que ele tinha na sua organização empresarial assim um cuidado de tratar bem os funcionários, com diversas iniciativas para poder melhorar as condições de trabalho, né, assim, que ele tinha junto todos aqueles, né, que eram os operários da sua organização empresarial. Mas ele disse assim, olha, apesar de tudo que eu tenho, de toda a minha riqueza, eu tenho um câncer, eu já fiz uma cirurgia, né, extraí o estômago, ou parte do estômago, não tenho perspectiva de ficar curado, então não tenho dinheiro que vai me salvar. Eu não vejo sentido nenhum no que você está dizendo, como é que eu posso ser feliz? E aí aquele conferencista, né, conduzindo a sua reflexão, ao final, falou assim, olha, o senhor me perguntou se eu acho se o senhor é uma pessoa boa, generosa. E, sendo franco, eu acho que o senhor é um bom investidor, porque tudo isso que o senhor fez na sua empresa foi objetivando ter um ganho maior com o trabalho dos seus funcionários. O empresário ficou assim, né, com os olhos arregalados, né, e meio assim, né, decepcionado com aquela afirmativa. O que você acha que então que eu tenho que fazer? Pessoal, você pode seguir um conselho de Jesus, tá? Dê tudo que você tem, reparte os seus bens e você vai ser feliz. Ele achou aquilo, né, assim, uma afronta. Mas, tudo bem, a conversa encerrou por ali, passa o tempo, eis que aquele conferencista retorna de novo, depois de um ano, retorna lá para novamente
fazer o seu trabalho, e ele novamente é procurado ao final da palestra por aquele empresário. Então, insiste para que ele fosse fazer uma visita na sua empresa. O conferencista relutou, mas acabou indo. E aí lá ele foi surpreendido, então, por encontrar uma organização que tinha se transformado em relação a um tempo relativamente recente. E aí o empresário disse para ele, pessoal, olha, eu realmente resolvi seguir o seu conselho, e eu então tornei os operários meus sócios, eu tomei essas e aquelas iniciativas, e realmente o resultado me trouxe assim muita satisfação. Ele perguntou, você acha que eu agora sou uma pessoa boa? E o conferencista assim, olha, primeiro, não fui eu que recomendei você fazer isso, esse conselho é de Jesus. Mas eu vou dizer, você agora, né, você já tinha sido bem-sucedido na sua organização enquanto, né, material, e agora você realmente está dando um salto importante na sua maior conquista. Então, ele reconheceu o valor do que tinha acontecido. Aí o empresário conta para ele, assim, olha, eu vou te contar uma coisa, né? Porque eles estavam saindo assim da empresa e se aproximou uma criança com uma flor, né, que foi oferecida para eles. E o empresário disse assim, olha, algum tempo atrás eu saí aqui da empresa e uma criança apareceu. E ela queria me dar um abraço, né? E eu confesso assim que eu é, tenho uma certa tinha, né, uma certa rejeição, até porque eu nem filhos tenho, eu não usufruí essa essa felicidade, né, de ter um filho. Então eu assim tinha uma certa resistência, mas eu me deixei envolver por aquele momento e aquela criança então me deu um abraço e disse assim, olha, meu tio, a gente chamou ele de tia, né? Antigamente lá em casa minha mãe falava mal de você, né? Mas agora não fala mais assim. E hoje que é seu dia de aniversário, né? Nós fizemos uma oração na nossa casa para você. E assim, essa alma se reconciliou, né? Vamos dizer assim, com a sua consciência e passou a usufruir uma paz que ele não tinha. Será que esse espírito tinha uma missão? Nós enxergamos, neste caso, o aproveitamento de uma oportunidade. Não sabemos se ele realmente estava destinado a realizar isto, mas com certeza ele mudou, ele foi tocado, em algum momento a sua alma foi assim iluminada, ele foi inspirado pela palavra de alguém que estava em missão de divulgar, de falar sobre as coisas eternas, as coisas do Espírito. E ele foi tocado. E aí ele passou a canalizar a sua energia, a sua inteligência, o seu poder para efetivamente mudar e transformar a vida dos outros. Não importa se esse empresário tinha ou não essa missão, mas ele foi bem inspirado e bem aproveitou aquela oportunidade. E assim devemos nós, nas nossas trilhas, nas nossas caminhadas, ficarmos atentos, porque não sabemos efetivamente. Às vezes nós temos assim, intuições muito fortes, mas a vida, com todo esse dinamismo, conforme nós há pouco falávamos, ela vai nos oferecendo oportunidades. Se nós soubermos fazer as escolhas felizes, se houver de nós uma cota de boa vontade, de sensibilidade, tudo há de dar certo. Porque não nos esqueçamos, os nossos mentores não nos abandonam. Nós é que nos afastamos deles, muitas vezes, deixando-nos arrastar, né, pelas tentações do mundo. Mas eles não nos abandonam. Não confiemos
nesse trabalho, né, que esses amigos espirituais realizam. E vamos assim encerrando a nossa reflexão de hoje, agradecendo pela oportunidade de refletirmos juntos sobre mais este tema do Livro dos Espíritos, e ficamos na expectativa de que o nosso pensamento, as nossas reflexões, sejam de alguma valia para todos aqueles que nos acompanharam até este momento. A nossa saudação e nosso pensamento de paz para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Cláudio. E aí nós queremos também agradecer a todos que estiveram presentes conosco e já convidá-los para a próxima semana, em que estaremos refletindo, então, sobre o Evangelho. E vamos, ao terminar, ainda pensando, né, sobre o que ouvimos, sobre essas verdades, a nossa natureza espiritual, mas, sobretudo, as oportunidades que a vida nos dá de, através da nossa inteligência, da nossa sensibilidade, sermos tocados para junto com a harmonia universal, produzirmos música que acalente, que a nossa voz, que as nossas ações possam servir sempre de inspiração e também de instrumento de transformação, primeiramente a nossa própria, mas também daqueles que estão ao nosso redor, aqueles a quem amamos e também aqueles que muitas vezes possam não ser nem tão simpáticos a nós. Senhor, te agradecemos, porque tudo no universo vibra, vive e ama. Senhor, se estamos vivos, vibramos e devemos amar. Por isso, Senhor, ensina-nos a fazer uso dessas potências da nossa alma, potências que Tu nos delegaste, Senhor, para que possamos verdadeiramente percorrer o caminho que leva à plenitude de paz, de amor, de alegria e de felicidade. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.